Eu sou o presidente da ProVasco. Essa é uma iniciativa aqui da nossa torcida, junto com o BNDES Vasco, representado pelo Carlos aqui na ponta. Tem aqui os diretores Aziz, Fábio, o Mário Jorge está aqui também, o Briones, ele é da BR Distribuidora, e o Mussa, filho do Mussa, vice-presidente de patrimônio, também presente. Então a ideia é um bate-papo, a ideia é ter um bate-papo informal com o Roberto Monteiro, um dos candidatos a presidente do Vasco, nessa eleição que vem agora, dia 6 de agosto. A gente deve conversar com outros candidatos em seguida, né? Mas mais importante, essa tem provavelmente a marca de ser a eleição das mais importantes da história do Vasco. Então é muito importante a nossa participação, que não é só esse bate-papo com o Roberto, é voltar, sair daqui, conversar com os vascaínos, conversar no prédio, né, como eu botei no e-mail, conversar no prédio, conversar no clube, conversar na rua. Acho que o Vasco precisa de democracia isso é uma ajuda que a gente pode votar, né? Quem for sócio, estiver na lista de eleitores, escolha seu candidato e vai participar. Aliás, quem precisar ver, se está na lista de eleitores, mandar um e-mail para o Fábio, está aqui no e-mail também, a gente pode conferir para ver se está apto ou não. Meu Roberto, ele é advogado, 43 anos, ele foi presidente da Força Jovem do Vasco, foi vereador pelo PCdoB, em 89, 18 anos. Hoje ele é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco. Então a ideia é ele fazer uma apresentação, ele vai tomar o tempo que ele achar mais conveniente, bem à vontade, bem a critério dele, e depois a gente vai para a pergunta, critério padrão aqui, bem democrático, levanta o braço, leva o microfone, e faz a pergunta e ele responde aqui, tá bom? Alguns tópicos que, se o Roberto quiser abordar, ou alguém quiser lembrar de ele abordar, depois nas perguntas, né? Apoios que ele tem, situação financeira, que é crítico, né? Então, abaixo disso tem o equacionamento da dívida, certidões negativas, renegociações, patrocínios, cotas de TV, programa de sócio, categorias de base, a questão da transformação do estádio em arena, junto tem a reformulação do entorno, edifício garagem em frente, um projeto que passaram lá, de repente, se o Roberto quiser abordar, relacionamento com a torcida, centro de treinamento, estatuto, outros esportes além do futebol. Tá bom, pessoal? Então, vou passar a palavra aqui para o Roberto. Muito obrigado pela sua vinda. Nossa vista vai falar tudo. Bom, primeiro, bom almoço, boa tarde a todos. Eu vou dizer que eu vou fazer um exercício, falar aproximadamente 20 minutos, é isso? Para falar tudo isso aqui em 20 minutos, vocês vão me perdoar. Mas é impossível, alguma coisa aqui vai ficar para trás, né? Então, eu acho que vamos tentar tocar em pontos nodais, que eu acho que todo vascaíno, que eu tenho feito várias reuniões, tenho rodado o estado todo, e as perguntas elas têm sido muito próximas, né? As preocupações são muito próximas. Eu vou tentar abordar elas e, se passar alguma coisa para trás, na hora das indagações a gente coloca. Primeiro, que eu gosto sempre de estabelecer a conjuntura que nos levou à candidatura, porque senão as pessoas conteúdo que é o nosso programa, que talvez vocês tenham recebido ou tenham facilidade para acessar na própria internet, para poder... Aí tem lá um site aqui, acho que tem um livreto aqui, que é o www.identidadevasco.com, e ali tem uma boa parte do nosso programa. Mas o que é importante, assim, nós militamos politicamente dentro do Vasco desde 1995. Por exemplo, sou sócio do Vasco há 27 anos, quase, aproximadamente. E pedi, foi um presente de aniversário de 17 anos. Acho que foi o último presente de aniversário que eu recebi do meu pai, foi pedir, pai, me dá o título de sócio do Vasco. Nem meu pai tinha era sócio do Vasco, eu pedi esse título. Enfim, quando fui levado para... É sempre bom a gente estabelecer, porque esse foi o histórico do Vasco, né? Politicamente sempre foram duas correntes, né?
caminho do Vasco, historicamente, era aquele que era a situação e aqueles que queriam lutar contra aquela situação que existia. E me lembro que existia um movimento, que aí foi o primeiro movimento, um dos primeiros movimentos, que era chamado Contra a Continuidade, que levou o Calçado e o Eurico com poder, que era contra o continuismo, era o slogan. E depois eles ficaram 20 anos no poder, né? E era o slogan da primeira candidatura. Então essas coisas talvez já não sejam novas no Vasco. E quando a gente, logo que eu fui para o Conselho Deliberativo em 1995, 6 meses depois que o Eurico expulsou uma pessoa porque ela contestou, divergiu da ideia dele, ele expulsou, e obviamente eu falei, agora em diante só vai me restar o caminho da oposição enquanto eu vi. Então, mas eu fui levado pelo Eurico em 95 para o Conselho Deliberativo, rompi 6 meses depois e a vida foi seguindo. Mas como que vai surgir na candidatura? Em 2012, logo após a reeleição do Roberto Dinamite, assim, a gente via que a gestão ela não ia se encontrando enquanto gestão na perspectiva daquilo que todos aqueles que conduziram o Roberto e aquele grupo para a vitória na primeira eleição dele, aquilo ali não ia se consolidando logo no início do segundo mandato. Porque no primeiro mandato, todo mundo fala assim, alô. Todo mundo fala assim, mas apoiamos o Roberto, foi uma decepção. Mas a conjuntura daquele momento tinha que apoiar mesmo o Roberto. A gente lutava contra uma continuidade, algo que era nefasto para o Vasco. Então esse era o entendimento de uma ampla massa de vascaínos. A gente não tem que ter de sabor nenhum quanto a isso, porque ninguém tem bola de cristal para adivinhar o futuro. Então naquele momento nós apostávamos que nós deveríamos romper com aquele modelo que eu vi virando, e todo mundo apostou no Roberto Dinamite, porque era o nome que unificava todos os setores do Vasco. Então unificavam todos os setores, então nada melhor do que unificar todos os setores para derrotar o Eurico. Enfim, aconteceu que ele foi derrotado. Na segunda gestão do Roberto, ele, do ponto de vista, a recondução dele foi basicamente quase que uma unanimidade em todos os sócios do Vasco, porque viram ali com a conquista da Copa do Brasil, com a subida do Vasco da segunda divisão para a primeira divisão, o Vasco disputando, vice-campeão, disputando, começando a dar perspectiva para o torcedor. Aquilo ali começou a dar um consenso de que ele era o candidato natural na recondução. Então acho também que naquele momento era correto dizermos o seguinte, olha, a conjuntura daquele momento permitia que a gente afirmasse que ali ainda era o caminho que se ia continuar a contrapor com todo aquele modelo que todos os vascaínos apostaram. Pois bem, logo em seguida há uma debandada de vários vice-presidentes, e aí muita gente diz o seguinte, olha, o pessoal abandonou o Roberto, muita gente abandonou o Roberto e tal, isso foi injusto. Mas, concretamente, ele começou ali a apontar, logo no início do segundo mandato dele, uma perspectiva de individualidade, mas sem a capacidade para resolver os problemas do Vasco. E aquela história, se alguém está apoiando um projeto, quando você vê que a liderança do projeto, aquele que capitaneia o projeto, ele se afasta do projeto por outros interesses, automaticamente muita gente ou vai desanimar, vai desanimando e vai saindo, vai abdicando desse projeto. E aí começou uma debandada nesse sentido, porque as pessoas começaram a não acreditar que aquele projeto fosse para frente. Em 2002 nós juntamos alguns vascaínos, sócios, nós colocamos o seguinte, olha, nós em 2014 nós queremos um outro cenário para o Vasco, independentemente se o Roberto vai ganhar, se a gestão do Dinamite vai ganhar título ou não, nós estamos aqui apontando no final de 2012 para um marco que diz o seguinte, Antônio Miguel, por favor, você que está sentado, companheiro de chapa, por favor, fique à vontade aqui ao nosso lado. Nós dizíamos ali o seguinte, olha, nós não vamos nem com o Eurico, porque não dá para retroceder, nós não vamos continuar com o Roberto Dinamite em hipótese alguma, porque esse modelo nos afasta de qualquer perspectiva de um Vasco do Vasco que a gente sonha para o futuro. E aí por isso surgiu ali um movimento e surgiu ali a nossa candidatura.
O que mais nós queríamos ao longo de 2013, e aí nós fomos construindo um programa, né? E começamos com isso a fazer uma movimentação política, no sentido seguinte: olha, vamos unificar as pessoas, vamos unificar pensamentos, vamos tentar trazer todos aqueles que pensem como nós, e vamos começar a trazer essas pessoas e vamos começar a debater e juntá-las. Em 2013, nós construímos esse programa, um programa que vocês vão ter acesso, ou que alguns receberam, mais ou menos com linhas gerais, em 35 reuniões debatidas assim, com sócios, torcedores e sócios, e das suas, uns da alta sociedade, como daquele torcedor mais puro, mais pobre, mas que tem ideias por baixo, e nós unificamos isso num ponto em comum, daquilo que seria interessante, uma nova gestão a apontar. E nós fizemos isso dentro desse programa. Qual era o nosso entendimento político para aquele momento? Era importante, isso é importante da gente frisar, nós queríamos, todas as forças políticas, quando sentavam para conversar conosco, nós dizíamos o seguinte: olha, faz um movimento, tem que ter uma candidatura, vamos unificar naquele que tiver mais força, obviamente, para não permitir que aquele outro projeto, capitaneado especificamente pelo Eurico Miranda, retorne ao Vasco. Nosso objetivo é unificar forças nesse sentido. E isso foi feito ao longo de 2013, a gente conversando com essas forças, mas o que acontece? Essas forças, e aí, enfim, por desencontros, e de repente, sem entender muito bem às vezes a política do Vasco, foi passando, acabou que isso não aconteceu, nós não tivemos outra alternativa a não ser viabilizar uma candidatura, porque o nível de agregação já era uma agregação grande em torno da nossa chapa, das pessoas que conosco comungavam de ideias e de interesses, e acabou que o nosso movimento ganhou uma força no final do ano, especificamente até o início do ano, e culminou 17 de março lançando, e avisamos a todas as forças que ainda estavam pensando quem seria o nome ou não. Eu falei: ó, não tem mais condições, nós vamos agora de qualquer maneira, porque a vida também é feita de compromissos, e a gente está vendo o seguinte: o cara está voltando pode voltar com toda a força, e a gente está aqui só dividindo, e está ajudando, e quem mais é beneficiado com essa divisão, vamos dizer assim, é a força do mal. Vamos colocar nesse sentido, não que não tenha uma outra conotação, mas a força do mal para o Vasco. Então, a gente, olha, não tem jeito, fizemos todos os esforços de conversa e tal, e agora, há 3 semanas da eleição, não tem mais alternativa do ponto de vista conversa. A gente até quer conversar com as pessoas se somem, porque as pessoas estão desorganizadas, elas não sabem para onde vão. Então esse é o aspecto político que levou a nossa conjuntura. A nossa candidatura está sendo apresentada nesse momento a vocês. Aí, obviamente, vamos encarar agora as preocupações, a questão de gestão, a questão da preocupação que não é só de vocês, é uma preocupação nossa. Então, todo mundo pergunta o seguinte: olha, todo mundo, e aqui deve ter um montão de gente que entende bem disso, questão de números, eu sempre digo assim: a minha formação de direito, então eu até brinco com o Miguel, olha, se o advogado lá começar a falar de agravo, de embargo, eu vou saber, eu vou debater, vou deixar comigo. Agora, quando o cara começa a falar ali, olha, algumas coisas técnicas do ramo da contabilidade, obviamente que a gente não tem um preparo dessas pessoas que são capacitadas para tanto, e a gente tem humildade nessa percepção. Mas uma coisa a gente está entendendo do momento financeiro do Vasco. Qualquer gestão que venha assumir o Vasco, vai assumir o Vasco com um grande problema. Primeiro, o Vasco consegue ter a proeza, já antecipou as receitas do estadual de 2015 e 2016. Até 2014, do brasileiro também já está comprometido, né, até o final de 2014. Ou seja, os recebíveis estão ficando escassos, né, do ponto de vista da perspectiva de recebível. E você vai encontrar ali, talvez, quem vai assumir, tem a possibilidade de assumir já ali por volta ali do dia 20, já quase com o 3º mês de salário para
para ser quitado, e obviamente isso faz com que alguns jogadores possam até obter o seu passe livre na justiça. Então, a sua liberação através da justiça. Ou seja, vai ser uma gestão que vai, no primeiro momento, o primeiro foco é apagar o incêndio. Um incêndio que está próximo. Nós, nesse momento, assim, tem até um grupo conversando a respeito do tema em outro local, como é que a gente vai viabilizar isso no concreto, né? Esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro apagar de incêndio. Mas o nosso problema todo é o seguinte: nós precisamos aumentar a receita do Vasco. Mas aí alguém pode perguntar assim, pô, mas o Vasco aumentou a receita, mas também aumentou muito a despesa. Então, só para a gente ter uma ideia, que essa é a irresponsabilidade do Vasco. Hoje, fora, com todo o respeito que a gente tem isso no nosso programa, que a gente defende a profissionalização, uma profissionalização dos departamentos do Vasco, mas a gente também não pode ter um profissional que ganhe, e aí mais ou menos isso que me parece, salvo o melhor juízo, algo em torno de 120 mil reais, e o presidente da Petrobras, eu acho que está ganhando em torno de 70 mil reais, 80 mil reais, ganha até menos. Então você tem o seguinte, e é um profissional, é um gestor que quase nem vai lá. Então eu estou falando, e isso, se a gente pegar lá no nosso clube, a gente vai pegar assim, várias coisas assim, que tem uma certa aberração no trato, que você vai conseguir visualizar minimamente numa folha que tem hoje de aproximadamente 5 milhões e meio, você vai ver o seguinte: você está jogando pelo menos 1 milhão e meio no ralo, sem nenhum benefício concreto para o clube. Mas essa é a solução? Claro que essa não é a solução. Eu estou só dizendo aqui, porque o problema hoje do Vasco é que quem às vezes vai assumir o Vasco, não assume o Vasco pensando como é que faria na sua própria casa. Na sua própria casa, eu tenho certeza que qualquer homem de bem, qualquer pessoa de bem, a primeira coisa que ele tenta fazer na sua casa é gastar menos do que recebe. No Vasco é o contrário. Se eu tenho uma receita de 5 ao mês, eu vou gastar 6, 7. A conta vai ficar para alguém. E isso vem acumulando. Então, do ponto de vista, a primeira forma responsável para tratar isso é, obviamente, o enxugamento da nossa despesa. Por quê? Mas a gente tem que arrumar 60, 70 milhões a mais para cobrir isso. Obviamente o dinheiro não cai do céu. Obviamente as pessoas vão ter que fazer um grande... Todos os companheiros que estão incluídos no projeto vão ter que fazer gestões junto aos parceiros, às empresas, para rediscutir desde patrocínio, cota de PV, tudo aquilo que a gente tem que colocar na mesa para não que vá recuperar o Vasco, porque se você pega uma dívida de 500, 600 milhões, quem que você vai pagar essa dívida em 6 anos? Eu vou te falar o seguinte, no mínimo, eu tenho dúvida, eu não conheço, mas até porque a nossa receita, a gente paga tudo. Se tiver que só pagar a despesa, a gente não consegue fazer isso ao longo de um determinado período, e não é assim. A obtenção de receita tem que ter contrapartida para quem também investe. Então, nesse sentido, eu acho que a grande preocupação é uma preocupação que a gente não pode dizer o seguinte: nós temos uma solução pronta, é esse aqui o produto final que nós vamos apontar, porque isso vai depender de muito diálogo e de muitos parceiros que vão se colocar ao nosso lado nesse momento de grande dificuldade. Então esse é um dado. Então outras coisas que a gente coloca, que pode ser bandeira da nossa gestão, que a gente está colocando, isso até falei na última quarta-feira, publicamente, isso também gera muita, vamos dizer assim, muita divergência, porque todo mundo compartilha uma gestão profissionalizada. Todo mundo quer conviver com o chamado comitê gestor. Mas na hora da prática, as pessoas têm vamos dizer assim, uma tendência a quererem resolver as coisas sozinhas, quererem resolver as coisas da forma mais caseira possível,
e com outros, vamos dizer assim, outro tipo de promoção que não seja a promoção e a melhoria da nossa entidade. Então, isso é um enfrentamento que a gente vai fazer, porque isso é cultural no Vasco. Se a gente não entender isso, isso é cultural no Vasco. O Vasco, ele ainda é um clube, porque não foi feito isso. E aí, quando tocou aqui nessa questão do quadro social, o nosso quadro social hoje é um quadro social, ninguém tem que se sentir ofendido com o que eu vou falar, mas é um quadro social pobre. Por que é um quadro social pobre? É um quadro social de 10 mil, 13 mil associados. Basicamente, desses 13 mil associados, 6 mil não pagam o Vasco mensalmente, aproximadamente, porque são os sócios remidos, benfeitores remidos e afins, eméritos e etc. Ou seja, tem lá o grosso desses associados são sócios gerais, que hoje pagam uma cota de R$30, muitas vezes pagam muito mais pelo benefício concreto de obtenção da meia entrada do que basicamente de ajudar o clube. E cada vez mais isso vai caindo. O Vasco deixa de ser um atrativo para o sócio, porque você briga para pagar o Vasco. Aí você, é aquela história, não debitou, bota aqui outra conta, aí não continua não debitando, aí quando você vai ver, passou 3 meses, quem tem título sócio geral, o cara já perdeu o título, e aí já perdeu o título, aí você vê a burocracia que a atendente fala, vem para cá para resolver o problema, e você, quando o problema era interesse do Vasco, era interesse exclusivamente do Vasco mantê-lo como sócio, ou como mantê-lo porque você está ajudando ele, está ajudando aquele funcionário na folha de pagamento. E o Vasco não tem interesse porque é cultural isso no Vasco. Infelizmente, olha só, eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo que isso é uma constatação. Passa a eleição, vai passando e o pessoal não consegue implementar um programa de sócio, por mais que tenha boa vontade. Tem sempre alguém que senta em cima daquilo ali para ter o controle do quadro social. Por sorte, diga-se de passagem, esse foi um mérito logo no início da gestão do Roberto Dinamite, diga-se de passagem, foi até aberto. Quando abriu, e boa parte dos senhores que estão aqui, eu tenho certeza que foram oriundos daquele programa que, quando abriu ali em maio de 2009, e foi uma enxurrada, aproximadamente 40 mil sócios ali ingressaram no quadro social do Vasco, comprando título do Vasco, e ingressaram na vida política do Vasco. E aí, com o tempo, isso foi quando o pessoal viu o seguinte, também cresceu demais, né? Cresceu demais, perde o controle, porque aí o quadro social é isso, você não manobra mais o quadro social. Porque quando a gente diz que é um quadro social pobre, é porque ele é sujeito a manobra. E aí, dentro desse dado, é que a gente tem que ter o seguinte, olha, nós vamos estar agora, no momento do processo político, entre a cruz e a espada. Não estou dizendo que a minha candidatura poderia ser a melhor do mundo, não é isso. Hoje nós estamos apresentando uma candidatura que é a única viável de derrotar um modelo que vai acabar com o VAR. Eu não tenho dúvida, e aí eu afirmo isso, sei que está sendo gravado, eu não tenho dúvida que se o antigo presidente retornar ao Vasco, por mais, porque uma coisa eu não menosprezo, ele tem uma certa capacidade, ele sabe lidar em alguns setores, mas por mais que ele tenha essa capacidade para lidar com alguns setores, federação, nesse sentido, eu duvido que alguém bote 1 centavo no Vasco. Eu duvido. Pode ser até que tenha algum maluco, alguma empresa, alguma coisa que alguém que consiga injetar recursos lá. Acho muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas acho muito difícil ele criar condições de ter crédito para isso. O que nós estamos falando para vocês é o seguinte, nós estamos preocupados com isso, nós achamos que o Vasco não é inviável, o Vasco não está acabado, mas a gente sabe o seguinte, se esse senhor retorna, o processo de desmonte do Vasco vai continuar, porque ele vai continuar esgotando o quadro social do Vasco cada vez mais, esgoelando, porque o objetivo dele é uma perpetuação
entre ele e a família dele e aquelas pessoas que ficam próximas, esquecendo que o Vasco é uma multidão de 18 milhões em tudo para os torcedores, 18 milhões de pessoas que estão ávidas em comprar o produto do Vasco, em ajudar e contribuir o Vasco. Então essa é uma grande dificuldade. Então, companheiros, que eu posso ainda falar sobre isso. Questão do projeto Entorno, que alguém falou aí. O projeto Entorno já é o que eu sei é realidade, o Entorno já vai começar a acontecer do ponto de vista no concreto. A questão da reformulação da arena ou não, isso é algo que tem que ser discutido. Por que tem que ser discutido? É interessante a arena, só que a gente tem que ver que nós estamos saindo agora da Copa do Mundo, tem um Maracanã aí com um patamar que deu uma redução de público, e aí a gente tem que ver qual vai ser o grande benefício para o Vasco, ou se é o caso de uma reformação, que você estrutura uma ampliação do estádio de São Januário, como é uma ideia inicial que a gente tem, que talvez seja mais econômico e mais rentável até mesmo para o Vasco. Mas, eu não estou colocando aqui algumas ideias, isso não é uma questão fechada. O que nós estamos querendo colocar aqui é o seguinte: nosso primeiro desafio é manter o Vasco e ganhar a confiança novamente do torcedor e do sócio no ano de 2014. Nós precisamos dessa confiança para que a gente em 2015 possa trazer os grandes parceiros, depois de ter um grande diagnóstico do Vasco, trazer grandes parceiros, grandes aliados, para que a gente possa começar a implementar as mudanças necessárias do Vasco. No mais, eu vou deixar para as perguntas, porque aí alguém falou da questão do horário, aí eu vou deixar para as perguntas, tentar responder todas elas no nosso só. Se o cara é o rico, não tem jeito, a gente não vai mudar o voto dele, mas aquele que está em dúvida, a gente não pode jogar o voto fora nessa hora, porque o voto destinado a qualquer terceira chapa só vai ajudar o Eurico Miranda. Então, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Saudações da chapa. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos abrir para as perguntas agora. O Carlos vai disponibilizar o microfone. Se a pergunta não for muito clara, que o Roberto, se você quer repetir ou tentar direcionar para a resposta. Tá? Primeira pergunta para o Guilherme. Não, ajudando o amigo aqui. A gente está precisando de força para não perder a eleição para hoje, né? E na última terça-feira, na reunião do Conselho, houve um certo movimento desse sentido, das pessoas te apoiarem. Acredito que o Tadeu, acredito que o Nelson Rocha, trabalharam com você lá, né? Não tem um tempo. Primeira gestão do Roberto, eles estavam lá. O Tadeu, Nelson Rocha. Essas pessoas são candidatas. Você tem alguma perspectiva de trazer essas pessoas para essa candidatura? Existe algum empecilho em relação a isso? Só o seu nome, companheiro? Guilherme. Guilherme, eu desconheço essa reunião terça-feira no Conselho. Aquela do Conselhinho, do Grupo Político. Olha só, companheiro, eu digo sempre o seguinte: nosso eixo de enfrentamento é Eurico, e nós não aceitamos o Roberto Dinamite enquanto o Roberto Dinamite. Qualquer apoio é bem-vindo. Eu não estou negando apoio. Eu só não convirjo o apoio em troca de cargo, de função ou de qualquer outro benefício. Todos que eu faço conversa em função do projeto. Aquele que quer. Eu gostaria muito que eles viessem. E estou fazendo força para que eles venham, do ponto de vista de braços abertos. Agora, toda vez que eu coloco isso, a conversa não avança. Mas eu quero dizer que se... E aí eu vou dar um testemunho aqui. Eu acho bacana as pessoas que estão se somando, elas vêm ao projeto sem nenhum outro interesse. Acredito que haverá um consenso desses companheiros para que eles se somem nesse projeto nesse mesmo sentido. Não haverá problema nenhum.
Aquele que quiser focar dentro do projeto será muito bem recebido e todo o apoio será muito bem-vindo. Roberto, tem umas perguntas para você. Eu acho que uma das coisas fundamentais que deve fazer no prazo é a reforma do Estatuto. O nosso Estatuto é extremamente obsoleto, coisa de 50 anos atrás, o esporte mudou, evoluiu. Então, esses regimes ditatoriais que a gente acontece no Vasco e em outros clubes decorrem muito da falta de modernização da sua legislação. Então, se o Vasco não mudar o Estatuto, seja qual for o presidente, ele pode aprovar um contrato de empréstimo, pode aprovar um contrato de patrocínio, sem dar satisfação ao quadro social, ao quadro legislativo e assim por diante. Então, eu quero fazer 3 perguntas. A primeira seria, quando que o Conselho Deliberativo vai aprovar a reforma do Estatuto? Eu tive acesso à proposta do grupo de trabalho, está excelente. Teria uma, 2 ou 3 contribuições, mas está muito boa. Então, eu acho que quem foi eleito deve levar essa proposta logo para aprovação. A segunda questão é a questão financeira. Eu participei 3 ou 4 anos da Comissão de Orçamento do Vasco e viu a questão dos números se deteriorando ao longo do tempo. Aí, na proposta de 2013, nós fizemos uma proposta arrojada no sentido de gastar aquilo só que a gente recebe. Uma coisa simples, mas provocou uma confusão tão grande. Eu recebi dezenas, centenas de e-mails me agredindo, me xingando, porque estava propondo uma coisa, gastar o que se recebe. Era basicamente dizer que os esportes olímpicos teriam que ser financiados. O projeto junto ao Ministério do Esporte, o patrocínio específico, e o futebol ser autossuficiente ali. E nós já vimos uma situação muito crítica em relação a 2015, 2016, com adiantamentos recebíveis. E agora, graças a Deus, essa lei de responsabilidade fiscal do esporte foi aprovada, vai terminar essa farra, né? Então, nós já temos 40 ou 45 milhões da cota de TV da Globo já penhorada em 2015, 2016. Então, quem assumir, vai assumir o clube com fluxo de caixa praticamente sem receitas e com muitas despesas. Então, o ajuste, se tivesse sido realizado há 2 anos atrás, teria sido muito menos doloroso. Então, quem assumir, eu acho que vai ter que fazer um ajuste extremamente doloroso. Então, eu li aqui, eu recebi em casa o seu caderno, então examinei com calma, vi que as propostas na questão financeira é renegociação de cotas de TV e renegociação da dívida. Mas essas questões são questões que demandam tempo. Quer dizer, se sentar com a Globo, renegociar isso, envolve 20 e poucos clubes, renegociar a dívida também, que eu tive essa experiência, é difícil, porque hoje você tem 3 tipos de dívida no Vasco: a trabalhista, a fiscal e a civil. A trabalhista, o Vasco se mantendo no ato da justiça trabalhista, graças a Deus, ela está equacionada. A fiscal, se for aprovado o Proforte, também fica bem melhor. Agora, a civil, que está crescendo muito, a civil bancária, é mais complicada, porque o credor, ele ganha de GPM mais 1% ao mês, então ele não quer negociar. Não quer negociar com o deságio. Então, é uma coisa complicada para se fazer e demanda tempo. Então, a segunda pergunta que eu faço é: nos próximos 6 meses ou 12 meses, quem assumir, como é que vai enfrentar esse fluxo de caixa? E a terceira pergunta que eu faria é se o seu grupo já tem uns projetos prontos das questões dos esportes olímpicos para ser submetido ao Ministério do Esporte. E o Ministério do Esporte também tem prazos. Quer dizer, você tem que se submeter até o mês de setembro, depois tem um prazo para a pessoa física e jurídica depositar uma parcela do seu imposto de renda. Então, isso, no mínimo, toma 1 ano, esse processo todo, entre a aprovação e a captação. Então, são essas 3 questões que eu gostaria que se atasse um pouco. Então, vamos lá. São 3 questões longas. Vamos lá. Vou tentar. A reforma do Estatuto, você teve a oportunidade de ver que ela, basicamente, ela atende a um princípio de boa gestão, ou fornece, baliza bem para um princípio de boa gestão ter um estatuto como esse que foi apresentado. Diga-se de passagem, essa que é a realidade do nosso Vasco. O Vasco, quando a gente foi chegando ao final da reforma do Estatuto, de realizar, ou seja, de implementar e levar à votação, ninguém mais queria. Porque quando você fala o seguinte, eleição direta,
Quando você fala que vai ter um conselheiro, vai ter mais espaço para o conselheiro eleito do que o conselheiro nato, aí, por isso que eu falo, nosso quadro social ainda é pequeno, é pobre, identificado ainda com situações de pessoalidade nessa relação. As pessoas, os beneméritos, eles têm rejeição a qualquer tipo de abertura. Eles acham que é um poder quase que divino. Não, é vitalício. Não deixa de ser. É vitalício, é um poder vitalício. E os caras querem se perpetuar no poder. E aí é uma luta. E aí eu até, quando por acaso terminei, e aí quando eu presidi um conselho deliberativo, uma sessão, porque o antigo presidente, até o Abílio, uma crítica, ele não queria levar isso para o conselho. Eu falei, acabou, nosso trabalho acabou, nós temos que apresentar. E não levar. Aí no dia que eu presidi, eu aproveitei em assuntos gerais, eu incluí e apresentei uma cópia de cada modelo para os presidentes de poderes. Ou seja, está na mão deles. Caso eles queiram votar, está disponível. Se essa gestão quisesse votar, votaria. Só que o nome disso é correlação de forças. Não existe hoje correlação de forças suficiente para votar algo dessa magnitude no Vasco. E aí as desculpas vão ser das piores possíveis. Então o que eu acho? Qualquer gestão que venha assumir o Vasco, bem intencionada, com exclusão do ex-presidente, tem que pegar essa reforma logo, porque a hora da transformação, as principais transformações, é logo no início da gestão. Tem que botar a aprovação. Porque é nessa hora que o pessoal quer agradar o presidente, que está na expectativa de alguma coisa, e aí é hora de uma correlação de força favorável. Isso a gente sabe aplicar. Eu acho que a gente vai ter condições para resolver esse problema concreto. Isso eu acho que é de solução. A questão do financiamento, a questão da dívida. Isaac, a sua preocupação é a mesma que a gente tem. Eu acho... Qual é o problema hoje? O problema hoje, se você... Qualquer um que divulgue qualquer nível de parceria, ou qualquer nível... É impressionante. Logo quando começou a campanha, quando eu dizia que eu tinha um fulano, determinado fulano estava me apoiando, de uma empresa A ou C ou B, ele recebia 5, 6 ligações. Tu é maluco? E não era de amigo dele, não, era de gente do Vasco ameaçando ele, que ia mandar fiscalização. O Vasco tem os inimigos do próprio Vasco. Então esse é o problema que nós temos. Se você disser hoje aqui que você tem uma... Estou dando aqui, olha só, não tem... Se você disser que tem uma montadora interessada em investir no Vasco, estou chutando. Aí isso sai amanhã, os adversários vão ligar lá para os diretores, vão dizer, olha, vai ter problema com isso, com aquilo, ninguém... E são os próprios que estão no curso da disputa. É o Vasco que destrói, às vezes, o próprio Vasco. Então, eu estou falando isso porque isso acontece na vida do Vasco. E aí, essa tua preocupação, essa questão dos recebíveis, essa questão... Não, eu até pontuei ela logo ali no início, não sei se tu percebeu. Mas nós falamos o seguinte, ó, o choque, ele é um choque e não tem outra solução. Não tem outra solução. Assim que você queira enxugar gelo. Eu acho que eu não vou me permitir isso. Eu estou com 43 anos de idade. Eu acho que, caso eu seja conduzido para essa função, eu tenho que mostrar efetivamente que temos capacidade para isso, porque a gente vai ter um montão de gente capaz lá, que vai nos ajudar. Agora, a gente vai ter coragem de enfrentar essas situações. Nós não podemos ter um clube com 650 funcionários e a maioria cabe eleitoral. Me desculpa, assim. E olha que eu sou do ramo, mas não é por aí. Agora, o problema é o seguinte, também você não consegue chegar e dizer, ó, faz aí uma devastação, e aí você também não tem como fazer a rescisão contratual a contento, tem toda uma responsabilidade. Então essa coisa tudo é gradativo. Agora, tem que enfrentar. Aí você diz o seguinte, ó, mas nós vamos continuar com o mesmo problema, que é a receita. Mas se as pessoas de bem começam a visualizar que tem seriedade nessa movimentação, o Vasco é grande, o Vasco tem gente em tudo quanto é canto, um montão de vascaíno querendo ajudar, que pode ajudar, basta que veja seriedade
e veja uma interlocução política. Também não adianta o cara lá, eu vou lá procurar o fulano de tal, mas eu procuro o cara, em vez de procurar para resolver o problema do Vasco, vai resolver o problema de um interesse pessoal. Não é isso. Nós temos que resolver o problema do Vasco enquanto vascaíno, porque a solução é uma solução que vai ser dada para 15 milhões, 18 milhões de torcedores a todo o Brasil, em todo o Brasil. Então eu acho que é um negócio que o primeiro passo não é só enxugar. Ao mesmo tempo que você enxuga, você mostra o que você pretende fazer para ganhar credibilidade, para poder bater na porta das pessoas certas, que tem muita gente querendo ajudar, para poder ajudar. Agora, vou dizer o seguinte, isso vai resolver em um mês? Claro que não, Isaac. No primeiro mês, se a gente não chegar lá pelo menos com algum nível de fundo de investimento, com alguns investidores, e aí a gente vai ter que fazer conversa nesse segmento. Não tem jeito, vamos ter que achar o empresário de jogador parceiro. Tem coisa que a vida ela é dura. Concretamente, nós vamos ter uma dificuldade enorme. Aí a gente não adianta encarar o sonho e fica pensando no sonho enquanto a realidade está passando e cada vez a bola de neve está aumentando. Então eu acho o seguinte, é trabalhar, é chegar às 7 da manhã, se tiver que sair às 11 da noite, é nesse patamar, é exigir que todo mundo se dedique exclusivamente naqueles primeiros 6 meses, para a gente encontrar um nível de saída equilibrada e um nível de solução a curto espaço de tempo que possa nos dar tranquilidade para aí sim fazer os investimentos no futebol, fazer investimento para trazer título, fazer investimento em perspectiva de um médio e longo prazo, porque esse é o problema que a gente tem no Vasco. Você entra no meio do ano fiscal, isso é terrível, né? Não tem jeito. Você entra em agosto, a porta já está fechada da transação de jogadores já em julho. Então, tá tudo, você só vai assumir problema. Quer assumir em agosto, só vai assumindo problema. E aí você tem que trabalhar com orçamento. E também, diga-se, nem tem orçamento, que ainda é um orçamento do outro ano que a gente está utilizando. Você vê o nível do ano. E aí o pessoal diz assim, mas a gente tem um CEO, a gente tem... Não, eu faço melhor. Não é crítica ao profissional. Porque também se o profissional não é cobrado, meu amigo, ele não vai te dar resultado. A partir do momento você contrata alguém para trabalhar para você, mas se você não cobra o que ele está fazendo, obviamente o chefe é o espelho o funcionário é o espelho do seu chefe. Se você não quer trabalho, e obviamente o seu funcionário muito provavelmente vai reproduzir dessa forma. Então, eu acho que isso não tem a solução mágica. Se eu te falar que eu tenho solução mágica, eu não tenho, mas eu vou querer contar com pessoas como você que possam me ajudar. Não é isso? Vou contar com pessoas que possam nos ajudar a enfrentar o problema e não vai ter problema nenhum. Da minha parte, o canal de diálogo vai ser intenso. Eu quero as pessoas boas nos ajudando. Sobre a questão dos projetos olímpicos, a gente tem visto isso com muito, porque a gente ainda entende que em 2016 a gente consegue trazer alguma coisa, do ponto de vista de investimento para o Vasco. Vai ter que ser muito rápido. A gente já tem. Só que nós estamos tendo um cuidado político de não anunciar nome. O primeiro erro para a gente poder dizer assim, o erro primário para uma eleição dar errada é você começar a anunciar nomes antes do período. Vocês já viram o seguinte, a Dilma vai se eleger presidente, ela não anuncia o ministério antes, quem vão ser os ministros antes, ninguém anuncia isso. Então, mas isso obviamente já tem sido conversado, mas não tem muita coisa, não está fechada, porque a gente está querendo, justamente agora, nessa reta final, ver as pessoas com a maior capacidade, as pessoas que têm as melhores condições de trazer resultados para o Vasco próximas da gente. Então, eu vou dizer o seguinte, a tua primeira pergunta do estatuto, eu não tenho preocupação nenhuma, isso tem solução, basta vontade política. A terceira, isso também tem uma perspectiva de solução, tem vontade política. A segunda, tem uma perspectiva de ajudar a resolver, não tem a solução. Então eu estou te falando isso com muita sinceridade. Quem tiver a solução pode me trazer, vamos estudar para ver se realmente é solução, para a gente poder aperfeiçoar. Agora, concretamente, é um dado que a gente quer trazer para vocês aqui. Continua aberto aí para vocês. Quer complementar alguma coisa?
Eu ia fazer uma outra pergunta, mas... É só para... Primeiramente, boa tarde, meus amigos do PNDES e Petrobras também, né? PNDES e Petrobras. E dizer o seguinte, a nossa adesão, pessoal do MUV, agora, à candidatura do Roberto, é uma questão que a gente decidiu internamente porque é o melhor nome para enfrentar o descalabro, o retrocesso. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir o Eurico Miranda, não sei se vocês irão ouvi-lo, ele provavelmente vai falar que o projeto dele, diferente desse caderno que foi distribuído a vocês, o projeto é ele mesmo, como ele já falou isso em público. E muitas das coisas que estão nesse projeto, eles também são pontos originais do nosso projeto lá do Movimento Unido Vascaíno, que nós não conseguimos colocar em prática no Vasco, por uma única razão, como o Roberto colocou aqui e falou. Se você tem um CEO fantástico, você tem ótimos executivos, mas você não sabe definir o que você quer, se você não cobra, não adianta, você está jogando dinheiro fora. A verdade é o seguinte, o Vasco, como eu já falei aqui, ele tem solução. No outro encontro que teve aqui, que eu fiz o fechamento. A marca é muito forte, a paixão é maior ainda. E o que acontece? É um problema de liderança. O Vasco tem que ter algum tipo de liderança. E essa liderança eu estou vendo aqui ao meu lado. Desses todos os candidatos que se colocaram, escreveram, quem tem a maior liderança para poder conduzir por os próximos 3 anos, tirar do buraco o Vasco da Gama, que para a gente recuperar o Vasco, é um projeto de 10, 15 anos. Não adianta querer mexer. Não tem solução imediata. Talvez a única aposta que eu tenha desconfiança, que vai colocar dinheiro no Vasco de imediato, mas não é um dinheiro que flua normalmente, nas razões normais, e mesmo assim com muita resistência, é o Eurico Miranda. Por quê? Tem pessoas que colocaram dinheiro no Vasco e querem que ele retorne para poder retirar o dinheiro. Só que esse dinheiro provavelmente eles não têm origem. Se eles tivessem origem, nesses 6 anos já teria algum aceno na justiça no sentido de recebê-lo. Não existe rastro desse dinheiro. Quem vive o Vasco sabe mais ou menos do que eu estou falando. Em condições normais, esse quadro que nós temos aí no Vasco, e com o retorno dele, nenhuma empresa séria vai querer atrelar seu nome a esse tipo de gestão. Isaac, você que sofreu muito nessa gestão, que eu sei, de uma maneira, digamos assim, em paralelo, mais ou menos comigo, né? Sem estar na linha de frente, eu já me antecipando, você já está convidado para fazer parte desses comitês consultivos, gestores, que estão sendo construídos. Por quê? Porque, além da sua competência, que não precisamos comprovar, a sua paixão quase que doentia, eu diria doentia pelo Vasco, é mais do que comprovada, né? Então, é importante que você venha. A nossa única solução, quem é sócio, quem conhece amigos sócios, é convencê-los a ir a São Januário, no dia 6 de agosto, votar. Preferencialmente votar na nossa chapa. Por quê? Na nossa chapa a gente tem projeto, tem boas intenções e vai ter fiscalização e vai ter cobrança. Na conversa preliminar que eu tive com ele, eu falei, basicamente, ele pode confirmar, somos amigos, mas aquilo que você fizer, que eu discordar, que eu entender que não for bom para o Vasco, eu vou ser o primeiro a te cobrar. Perfeitamente houve aceitação, até porque eu não entendo que ele vai fazer alguma coisa lesiva, até porque eu não iria me juntar com ele. Mas é um alerta que a gente deve colocar e marcar a posição, para que a gente não tenha surpresas, né? Para a gente chegar a esse ponto que o Vasco está de chacota, de descalabro e portas fechadas. E o mais difícil, nós não temos tido renovação, principalmente entre as crianças. Nós precisamos sim, eu concordo com o Isaac, os esportes, eles têm que ser autossuficientes, mas temos que colocar pessoas que corram atrás, que os esportes tradicionais do Vasco, eles voltem a existir. O Vasco é Clube de Regatas Vasco da Gama. Não pode ter um parque aquático virando um monte de entulho. Isso é um absurdo. Não pode ter o calabouço de Zatzvara. Nós não podemos ter
com a participação pífia no atletismo, não temos basquete, temos que ter sim, diante de projeto, diante de habilidade. Hoje nós temos vice-presidentes lá, de cada área dessa. Continuam parados esses esportes e a área social do Vasco, ela inexiste. Ela inexiste. Tem muita gente que frequenta socialmente o Vasco. Nós temos que ter recuperação. Para isso a gente precisa do sócio e não apenas do torcedor. O torcedor está precisando sim. O torcedor, como todos nós, estão preocupados com o futebol. Eu tenho uma preocupação maior com o clube. E se não houver clube, não tem futebol. Então as coisas têm que ser bem desenvolvidas e para isso, no dia 6, conto com a ajuda de vocês, indo lá votar e convencendo também as pessoas a não votarem no Eurico Miranda. Obrigado. Vou fazer mais uma pergunta. Primeiro esclarecer, quer dizer, o movimento aqui chamado Torcida Bem 10 Vasco, que acredito também que é Petro Vasco, não é? Eu falo do Bem 10, é um movimento apolítico. Nós queremos o bem do Vasco, estamos reunidos para propor ações em favor do nosso clube. Vamos continuar, independente de quem foi eleito, quer dizer, é um movimento permanente em favor do Vasco. Então, como você fala, eu tenho uma paixão doentia, já fui muito a jogo na Força Jovem, eu sou um pouco mais antigo que o Roberto, sou do tempo do Eli Mendes, eu ia no ônibus com o Eli Mendes, naquelas caravanas. Então eu acho que é importante esclarecer isso. Nós vamos estar com o Vasco sempre, independente de quem for eleito. Até se vier um outro candidato, a gente vai também apoiar o Vasco, porque o Vasco está acima de tudo para nós, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta mais no caráter político. Embora faltem apenas 3 semanas para a eleição do Vasco, caso não haja nenhuma impugnação da justiça, né? Eu acho que ainda existe espaço para composições. Quer dizer, o que eu sinto no Vasco é uma falta de renovação, porque nós tivemos 3 presidentes que ficaram no clube durante 40 anos, a Cartinho da Silva Gomes, Antônio Soares Calçada e Eurico Miranda. Então praticamente não tem gente nova no Vasco. Você tem um vácuo, tem aqueles grandes beneméritos como Olavo Monteiro de Carvalho, José Carlos Osório, Jorge Salgado, tem mais de 70 anos, que seriam pessoas espetaculares se pudessem prestigiar e apoiar o clube nesse momento, porque são pessoas com muita experiência, né? Mas são pessoas que têm mais idade. E temos um vácuo de pessoas com menos de 45 anos querendo ajudar o clube. Então esse vácuo de 25 anos ficou pela falta de... É o que eu falo, é que é um negócio de estatuto, né? Qualquer pessoa que assumir o clube, com o estatuto atual, pode virar um ditador. Você vê até o Roberto Namite, que é um bonachão, um cara de boa praça e tal, tomou decisões unilaterais. Ele botou lá um René Simões, que em 3 meses contratou 50 jogadores, sem o mínimo critério, e hoje o Rodrigo Caetano vai levar 4 anos para arrumar aquela casa. Por quê? Porque a decisão não era colegiada, a decisão unilateral, né? Então eu acho que é importante trazer pessoas, quer dizer, tentar... O Vasco unido é imbatível, agora o Vasco desunido, dividido, eu acho que ele vira um clube comum. Eu ontem até escrevi para meus colegas que foi anunciado oficialmente que o Clube Internacional registrou 120 mil sócios. O Vasco tem um dobro da torcida do Internacional e do Nacional. E tem 10 vezes menos sócios. Então alguma coisa é errada. Quer dizer, nós estamos errados, não é eles que estão errados. Então eu acho que seria importante continuar as conversas. Eu sou muito simpático ao grupo da Cruzada. Falar aqui claramente, né? Gosto muito do Léo, dos colegas todos. Tem um grupo jovem que quer ajudar o Vasco, pessoas com boa formação. Então eu acho que é importante um mix aí de gente jovem, gente mais experiente. Então o apelo que eu faço é que as conversas continuem e que a gente consiga ter uma chapa vencedora que una o máximo possível os vascaínos. Esse seria o meu pedido. Companheiro, eu sou o Luiz Moça. Eu vou só... esse grupo que você falou, Olavo Monteiro, Zé Carlos Osório, a Salgado, eles são de um grupo que já está apoiando o Roberto Monteiro. Tá?
Fernandão, o Mussa, né? Eu sou filho do Mussa. Mussa, ele é vice-presidente social. Ele foi o que a turma que botou, foi a primeira turma que entrou junto com o Calçada. E trabalharam sem o Eurico naquela época, trabalharam com o Eurico. Mas um dia a turma, meu pai jovem, sei lá, 50 anos, precisava tocar um negócio dele e começou a se afastar. Com ele se afastaram outros. E o Calçada naquela época falou, olha, ele chamou o Eurico Miranda para ser o vice-presidente de futebol. E aí, mesmo que ele saiu. E aí, um dia depois, meu pai cobrando o Calçada, eu falei, por que você chamou o homem agora? Não, porque vocês nos abandonaram. E hoje, um dos que não saíram ainda dessa gestão é o meu pai. Exatamente porque ele não queria, mais uma vez, ter essa... Ele ficou com medo de que, se ele saísse, iam chamar o Roberto Dinamite, o Eurico Miranda. E era bem provável, porque o Roberto está ficando sozinho e a melhor forma de matar a oposição é juntar a oposição e aí ia acabar. Mas aí a gente ia vir, porque não ia ter mais jeito, e aí a gente ia descobrir que o Roberto também era oposição, né, hoje, nossa. Então é isso. Então a turma está, até o Guilherme, né, respondendo o Guilherme, quarta-feira o próprio Coronel Tadeu já estava numa reunião que o Rodrigão não podia, então já viu, já vai. Ele, o Roberto Monteiro, eu acho que a gente não tem que ver ele só como homem para tirar o Eurico. Eu acho que é para tirar o Eurico, mas é porque ele é o melhor hoje. Então essa força política antiga dos medalhões, e, pô, tem história no Vasco, que são vascaínos e sempre deram ao Vasco, nunca tiraram do Vasco. Todos os homens que falam, deram ao Vasco e não tiraram do Vasco. São essas pessoas que a gente precisa. E precisa também do jovem. E nisso eu sou ocupado, né? Porque eu, muito novo, o Rodrigão falou, você viveu o Vasco e... Exatamente por isso, porque a gente tem que tocar, a gente quer tocar o nosso negócio e a gente... Eu não estou ainda, né? É isso, quer dizer, então você tem dois problemas. Primeiro que o jovem está na idade de ganhar dinheiro, e quem... Não é isso? E quando você já está na sua vida ativa, já está na vida estabilizada, você às vezes já passou da idade. Então você, né? Então tem esse... então é isso. Então eu acho que hoje, por isso que o Roberto é um jovem, ele está se dispondo, tem esse tempo e quer fazer história. Ele me ganhou. Hoje ele me encontrou com o Rodrigão no estádio lá do Maracanã, eu com o Rodrigão, e a gente não tinha se decidido ainda para onde a gente ia e tal. E ele falou, a gente quer os russas. Comigo. E o Rodrigão não foi, ele veio lá, não, que eu vou te apresentar um homem. Aí eu falei, calma aí. E nós somos conciliadores. Não foi? Falei que aí. Não, mas não pode demorar. Eu falei, calma, que nós somos conciliadores. Pode ser que demoramos realmente. Já devendo um pouquinho mais cedo, mas não, esse é o homem. Então, vamos ver os amigos. Quem tem mais um vascaíno, quem tem mais um, e se somar a ele. Porque eu acho que quando ele me falou assim, eu quero fazer história no Vasco. Eu quero fazer história. Então, que faça história. Estou apostando. Que faça história. Eu tenho um filho de 18 anos, que é hoje, que ele conhece, está no Vasco. A gente está no Vasco pequenininho. Quer ser executivo de futebol. Olha que furado que o filho me né? E certamente o garoto vai rodar o mundo aí, porque a gente quer ele pertinho, né? Porque o mundo é um negócio pequenininho. Mas a gente vai apostar no sonho dele. Então tem tanta coisa, quer ser jogador mesmo, quer ser jogador de futebol. Vai lá, vai ser jogador de futebol.
Então estou gostando dele. Estou gostando do Roberto, que eu acho que é um jovem. E se a gente puder aí se juntar com um grupo forte, a gente mandar o Guilherme lá, acho que a gente está todo mundo indo para lá. A gente se juntou há 10 dias. Roberto, está todo mundo junto. É isso? Está todo mundo junto. Valeu. Vamos seguir aqui, gente. Pega lá, a gente tem mais 3 perguntas. Tá bom, pode ser. Boa tarde a todos aqui. Eu quero, na verdade, eu até tinha pedido a palavra quando o Isaac ainda estava falando, era meio que um objetivo de complementar a colocação dele. Realmente, a ideia, o ideal seria a gente ter uma composição para enfrentar o ex-candidato. Agora, eu também simpatizo com o pessoal da Cruzada. Eu tive no Tijuca agora com o Roberto, vi a quantidade de gente que está com ele, que está aderindo agora. E aí a colocação é no sentido de que eu sou atleta do Vasco, sou nadador do Vasco, embora não tenha piscina, continuo competindo pelo Vasco hoje. Gostei da colocação em relação à necessidade de ter os esportes olímpicos do Vasco, a colocação do Alexei no dia do Tijuca Tênis Clube, que o Vasco não tem carinho com os seus atletas, então isso realmente impede uma continuidade. A questão que o Roberto colocou hoje, da dificuldade de fazer o pagamento, a pessoa querendo fazer o pagamento da mensalidade, ter que enfrentar um atendimento daquele tipo. Então, todas essas dificuldades vão afastando a pessoa do dia a dia do clube. Se nem o atleta tem acesso, tem carinho ali, com relação ao projeto, o Isaac falou de projetos incentivados, também fiquei impressionado, eu não tinha conhecimento do projeto do Remo, que agora realmente tem o primeiro projeto aprovado pela lei de incentivo. Eu, com relação à natação, tento basicamente pelo menos desde 2008, apresentar e ter algum contato, alguém que pelo menos recebesse, que ouvisse e tal. E aí o Perrella, que agora está como diretor, ouviu e tal, e tentou encaminhar, mas ainda não conseguiu. A dificuldade é realmente grande. Agora, eu fiquei impressionado com a quantidade de apoios. Agora, a minha pergunta é o seguinte: como é que a gente consegue, porque é muito fácil isso numa época de eleição, numa época em que está todo mundo preocupado com a volta do Eurico, então está todo mundo tentando se unir, todo mundo buscando ajudar para superar, para evitar esse retrocesso. Agora, como é que isso vai funcionar futuramente? Porque você apresentou a ideia dos comitês e tudo isso, mas com relação justamente à cobrança, foi colocado agora. Como que você se coloca, qual o compromisso com todos esses apoios que você vem recebendo de realmente possibilitar essa cobrança futuramente? Porque esse mesmo grupo teve muitos que apoiaram o Dinamite, apoiaram a eleição do Dinamite, continuaram, inclusive o Mussi, e outros que eu conheço, que são pessoas bem intencionadas, que estão fazendo parte da direção e que infelizmente não conseguiram evitar absolutamente nada. Inclusive o jogo lá em Joinville estava presente, eu ouvia a posição de dirigentes, todos contrários ao que está colocado ali, e a pessoa dentro da diretoria e impossibilitada de agir. Então, qual o mecanismo para viabilizar esse tipo, e a participação também, porque uma coisa é agora, que todo mundo está aqui, todo mundo está reunido, mas como incentivar que esse apoio continue e que essas propostas continuem, como ter esse canal sempre aberto com os vascaínos, que são muitos, que querem o bem do Vasco, que podem participar, mas que têm seus compromissos profissionais e tudo isso. Que espécie de modelo de gestão que você tem em mente para viabilizar isso? Então vamos para a pergunta da Adriana. Ô Roberto, primeiro agradecê-lo também sobre o BNDES, então está no BNDES Vasco colocando lá, que é novo, é um grupo recém-criado e tal, mas eu manifesto aqui meu apoio e agradecimento à postura de vir aqui, debater com a gente, é isso. E modelo de gestão que você tem em mente. E é novo, é um grupo recém-criado e tal, mas eu manifesto aqui meu apoio e agradecimento à postura de vir aqui, debater com a gente, é isso que engrandece e falta ao Vasco. A distância que a gente tem do clube no dia a dia é que faz com que essa torcida enorme não consiga se transformar em benefício para o clube. Porque o Vasco é uma entidade distante, uma entidade intocada, que você não conhece e tudo mais. Então a postura aqui ele já começa a mudar esse tipo de coisa, então a gente agradece.
Queria só reiterar, então, antes da pergunta em relação ao BNDES Vasco também, aonde está junto com o pessoal da Petrobras, porque, de novo, é nesse caminho que a gente tem que ir. E aí reitero a todos. Muito mais do que ser vascaíno, é ajudar o Vasco. O vascaíno não é só torcer pelo Vasco, é estar junto pelo Vasco. Então, isso aqui demonstra, mas que isso aqui, se ele tem a capilaridade, né, que essa coisa aumente e que, de fato, a gente torça nesse país inteiro pelo Vasco, mas que ajude, esteja junto. Então, de novo, manifesto isso. É uma honra estar com colegas que estão mais tempo nessa luta. Minha pergunta, Roberto, na verdade, um pensamento é o seguinte: a gente tem estudado lá um pouco o Vasco nesses últimos meses, a gente está preparando algumas coisas e tal. E assim, por de fundo de tudo que a gente possa pensar em fazer, a preocupação do nosso colega e tudo mais, eu acho que talvez ela passe em 3 pontos, né? Transparência, eu acho abominável. A pessoa contadora, meu amigo ali, Antônio Miguel, é um líder nessa área. É abominável a falta de transparência no mundo moderno em 2014 no Vasco da Gama. Balanço publicado com conta que não se fecha, você não consegue compreender os números. Meu amigo aqui falou do adiantamento da Globo, quanto que o Vasco adiantou. Deus sabe lá, isso deveria ser um número que a gente devia estar sabendo. A gente está decidindo agora para o nosso presidente quantos anos de adiantamento o Vasco já fez. Então, assim, não se sabe, não se tem noção do impacto disso, quem fez, por que fez. Então, assim, transparência. Mas isso aí eu acho que, com um colega aí do lado, eu passo essa pergunta, né? O segundo ponto é estatuto. Não tem gestão que funcione na base de uma pessoa só, fazendo o que bem entender e que a coisa aconteça. Então, meu amigo já falou, você já respondeu. Meu terceiro ponto é o seguinte: por de fundo tudo isso é a questão financeira, né? A situação do Vasco é muito ruim. E por mais que a gente tenha ideias, vontades e que quer colocar o Vasco no tamanho que ele merece, a situação financeira ela tem que andar. Tem vários caminhos para isso, né? A questão de revisão das cotas, a questão, evidentemente, da redução de despesa. Sem isso, do jeito que está a coisa, não tem dinheiro que dê conta do recado, mas a gente precisa de alguma coisa no curto prazo que oxigene lá. E o que eu queria de você, o seguinte, eu vi o seguinte: eu viajei para o país agora, fiz jogo do Vasco lá fora, e na minha cabeça está meio enraizada que a questão são sócios. Depender de marketing, na questão da caixa, isso vai no seu tempo. Depender de dinheiro, Deus sabe lá de onde, que origem pingando lá. Dependendo da boa vontade e tudo mais, de um ou outro. Essa coisa é uma coisa que faz com que o Vasco não seja grande, porque é desorganizado e pouco pontual. O sócio é o Vasco. O Vasco é o sócio. Então, assim, quando a gente vai a Manaus e vê 40 mil para ver Vasco e Resende, o time reserva, e o Vasco reclamando por ter que jogar em Manaus, você começa a compreender um pouquinho quantos sócios tem naqueles 40 mil que foram no estádio. Se bobear 2 ou 3, sabe? Se você leva o Vasco lá e bota, o Vasco vai jogar uma vez por ano em Manaus e os filhos dos sócios mais antigos vão entrar com os jogadores, já fideliza o cara o resto da vida. Então, assim, para mim, o sócio, eu fiz uma conta rápida, naquilo que eu penso, é o seguinte: se o Vasco tivesse número de torcedores hoje do Internacional, está beirando 120 mil e está aumentando. Não, a maioria está diminuindo, o Inter está aumentando. 120 mil, R$20 de média, e propondo que possa ter sócios que paguem bem mais. Mas R$20 de média, a gente consegue 50 milhões por ano. 50 milhões por ano. E aí, isso não tem caixa, não tem, sabe? 50 milhões por ano. Roberto, assim, vocês têm um concreto, eu sei que assim, está estudando, está vendo e tal, mas a questão do sócio, porque isso que é o primeiro dia que o novo presidente entrar, com postura, com problema de sócio sério, que vai evitar, não pagar conta de água, ficar dependendo de, de repente, uma atitude política para ter um patrocínio. É o Vasco se bancando e colocando onde ele merece. E 2, com o número de 120 mil sócios, não vão ser 1.500, Deus sabe lá de onde, há quanto tempo, com que motivação, que coloca alguém lá, sabe? Você pode botar 3 mil lá dentro, mas não é isso, é a torcida do Vasco que vai colocar o Vasco no seu lugar financeiramente e colocar lá quem merece. Ter uma discussão decente, sadia, que essa discussão saia de cantos escuros de São Januário, que vai para Manaus discutir porque o cara lá vota. E aí acaba, então assim, para mim o sócio é tudo. Esse talvez seja o maior legado que a próxima administração possa ter. Mas não sócio para ficar em janeiro, perder um título e desaparece depois, que é o que está acontecendo agora com o rival. Já está diminuindo, porque ele está chateado e vai. Não é isso, o Vascaíno não é isso. Então, isso que eu queria ouvir um pouco de você, se for possível, programa de sócio, ideias concretas do programa de sócio. Não é esse programa congelado de 20, 30, 40 reais, sem dar nada pro cara, sem ir a lugar nenhum. E não é Rio de Janeiro, o Vasco é Brasil. O Inter faz no Sul, tá tudo bem.
mas o Vasco é Brasil. Assim, então, eu quero ouvir de você, e voltando, fechando, já está no final, né? Mas obrigado, Petro Vasco, obrigado, Roberto. E independente do que acontecer, o BNDES Vasco vai estar sempre junto para ajudar o Vasco no que for. Obrigado. E só complementar aqui a pergunta do Adriano. Aliás, como falei em Adriano, é um dos melhores computadores que o banco tem, vascaíno fanático, fez um trabalho excepcional sobre análise econômica e financeira dos 3 principais clubes. Se quem for eleito tem que colocar esse rapaz aqui para ajudar, eu acho que é fundamental. Mas a pergunta que eu falei é o seguinte: o programa de sócios. Eu falei com vários conselheiros, dei essa ideia, eu falo isso há mais de um ano, que hoje o Vasco tem 50% dos sócios remidos. São pessoas mais antigas, mais velhas, geralmente com situação financeira melhor, né? Porque quanto mais velho, normalmente tem mais posses, né? E tem os vascaínos do sócio meu que pagam lá R$30. Eu fiquei envergonhado de pagar R$30 por mês, então botei toda a minha família como sócio. Até minha neta, desde que nasceu, eu botei como sócio. Fiz um mensalão. Um mensalinho, não eram 10 familiares só. Então fiz um mensalinho de 10. Para convencer a Secretaria do Vasco, eu queria colocar minha neta como sócio patrimonial. A mulher insistia, não, ela pode ser sócia independente, mas eu briguei dias e dias e consegui colocar ela como sócia em homenagem para a menina estar nascendo, né? Já recebeu a carteira? Não, a carteira já é outro problema. Então hoje você tem 50% que não paga e 50% que paga R$30. Pô, como é que um Miguel, Antônio Miguel Fernandes, um José Carlos Osório, um Jorge Salgado são remidos, provavelmente, né? E não pagam o clube, gostariam de ajudar o clube. Então, na hora de ajudar, tem que fazer um empréstimo, fazer algum tipo de contribuição assim. Por que não criar uma categoria de sócio benfeitor? E aí seria uma coisa espontânea, que o cara pode pagar mais, pagaria 150 ou R$200 por mês. Se você conseguisse 2.000 vascaínos a R$200 por mês, você teria uma receita importante. Eu acho que é tranquilo, em 18 milhões de torcedores, você vai encontrar 2.000 pessoas que possam contribuir com um valor maior. Porque hoje, mesmo que você consiga 100 mil sócios a R$30, não avança muito, porque cada vez tem mais remido. E remido é uma coisa que você não pode mudar no Vasco. Como você falou, o benemérito é vitalício, o remido também é uma coisa que é difícil mudar na legislação do Vasco. Então essa é a questão que eu cumprimento. Então, só para compilar as três, vamos lá. Teve a pergunta do Guilherme em relação ao Eurico, mas acho que está respondida, né? Acho que não há exclusão no quadro social do Eurico. Tem a do Thiago em relação a como fazer para tornar essa proposta de conversa, de congregação, uma coisa permanente, né? Como é que isso vai se dar no dia 1 da eleição, modelo de gestão. E a pergunta em relação ao modelo de sócios, ao programa de sócios, que é um programa de financiamento a custo zero, dando o gatilho político. Você evita esses currais eleitorais e já com a proposta dos agulhas do sócio prefeitura. Então vamos lá, eu vou tentar aqui. Eu fui anotando aqui que as perguntas vão desdobrando. Qual o tempo aqui para eu concluir mesmo? Só para 5, 10, você que sabe. Aí eu estou falando porque o pessoal me espremeu, porque eu percebendo o horário do almoço aí da turma. Então, primeiro, ele colocou a questão que bateu um pouco do que o Zaguri começou, a primeira pergunta que eu não cheguei a responder, esbarrou, acho que foi aqui na pergunta do companheiro, que era a questão da conjuntura política, é esse desenho de tentar a todo momento ainda essa unificação. Nós estamos fazendo isso dia e noite, é o que é o mais fácil, ligo e tal, mas tem gente que bloqueou o canal de diálogo, então aí eu não posso, mas eu ainda continuo fazendo esse exercício. E peço a essas pessoas para largarem o preconceito de lado. Que as pessoas acham o seguinte, eu acho que tem muito bons grupos que podem dar uma grande contribuição, mas às vezes elas perdem o tempo político do clube. E não adianta. A vitória na urna não vai se dar só com a grandiosidade das ideias. O clube ainda é um clube enraizado na sua realidade. É uma colônia, boa parte é a colônia, eu sou sócio remido, 27 anos, mas eu sou, como eles dizem na colônia, pato novo. Então, essa é uma realidade que eu encaro lá no meio e vou lá beijar a mão deles. A gente não pode desprezar isso, não é só porque às vezes a gente tem um grupo novo muito bom de ideias e conceitos, mas ainda nós estamos fazendo uma transição, ainda tem uma colônia muito forte no Vasco. São
6 mil sócios nessas condições. E não pense, os senhores, que eles não vão lá comparecer para votar. Não pense que, claro, uma boa parte não vai mais, mas uma parte vai. Então, essa é uma realidade. E eu acho que eles merecem todo o nosso respeito do ponto de vista. Por isso que eu frequento Casa Portuguesa, vou lá, beijo a mão mesmo, digo que o Vasco precisa de uma... Eles também têm essa visão, mas eles querem ser, vamos dizer assim, querem ter o respeito de vocês pais. E a gente está tentando isso. A gente quer que essas forças políticas estejam, todas elas, conosco. Esse negócio de adiamento da eleição, não acredito. Nós estamos há 3 semanas, vai acontecer alguma coisa. Alguém pode entrar em juízo, mas pode ter uma liminar, pode ser cassado. A realidade concreta, a eleição do Vasco está marcada dia 6 de agosto. Todo mundo que está indo não está conseguindo. Então, a eleição é de 3 em 3 anos. A eleição seria agora, de 3 em 3 anos. O mandato é de 3 anos. Não tem. Vou explicar. O estatuto fala agosto e novembro. Começa agosto e novembro. Só que em 2008, quando assume a gestão do Roberto Dinamite, do ponto de vista que foi empossada por uma ordem judicial, readequou-se os prazos. O prazo passou a ser, quer dizer, não os prazos estatutários. O mandato continuou de 3 anos. O desembargador houve decisão, isso consolidou no Tribunal de Justiça, que tinha que readequar os prazos, ou seja, a posse passava a ser naquela data ali do início de agosto. Então, de lá para cá, está se obedecendo essa nova data, ou seja, o mandato de 3 anos, o mandato está sendo encerrado em agosto. Então, mas aí só com a reforma. Na proposta da reforma, já está consolidada a repactuação disso. E aí tem que ser, porque você não pode fazer... o que o pessoal diz é o seguinte: não dá para votar a reforma política porque você dá mais 6 meses de prazo para gestão. Aí o pessoal está achando o seguinte: isso é casuístico e tal. Então a gente não está fazendo dessa forma. A gente está entendendo o seguinte: tem que botar em votação o estatuto e aí vai readequar essa questão do prazo. Isso já está falando no estatuto. Quanto à questão do compromisso com esses apoiadores, que foi colocado mais ou menos nesse sentido, e como é que você mantém isso? Isso é mantido pelo chamado comitê gestor. Por que o comitê gestor? O comitê gestor ele é feito justamente para você ter o seguinte: a decisão lá do vice-presidente de tal pasta, ela tem que ser amparada por alguém, por pessoas que conheçam do tema, que amparem aquela decisão. Muitas vezes, às vezes a gente vai dizer o seguinte: olha, vamos romper o contrato XYZ por uma vontade do vice-presidente, mas se não é amparado no comitê gestor, como é que eu vou poder tomar uma decisão? É uma decisão exclusiva, às vezes, de uma pasta que repercute em todo o clube. Então, essa forma de modelo é o que a gente encontra momentaneamente como perspectiva para você aproveitar esses quadros novos que vão surgir na política do Vasco, para que eles conheçam a política do Vasco, conheçam as pessoas do Vasco, para que a gente possa, vamos dizer assim, oxigenar os nossos quadros. A questão de arrecadação de sócios, e aí era o último ponto. Isso, na verdade, a gente já tem algo assim, só não vou citar as empresas que a gente já contactou, mas a gente já contactou algo nesse sentido. A gente tem uma meta para o ano de 2014 até o término de 2014, e uma meta até o final de 2015 de novos sócios. Aí o Isaac Zaguri colocou assim: mas tem o pagamento diferenciado. Pode fazer um pagamento diferenciado. Na verdade, hoje, o título do Vasco, ele é um título, o valor da mensalidade é um valor baixo. Mas para você ser massivo, você não tem outra forma de fazer a não ser com valores baixos, para você alcançar o sócio de Manaus, o sócio do Rio Grande do Sul, o sócio do Maranhão, enfim, de várias localidades. Mas você tem que fazer preços módicos para você agregar isso. Por exemplo, muitos desses sócios que o Isaac falou aqui, muitas dessas pessoas, por exemplo, eu tenho meu título ainda de sócio proprietário que pago, mesmo sendo remido, eu pago meu título de sócio proprietário. Eu continuo remido, mas continuo pagando sócio proprietário. E acho que dos nomes que ele citou, acho que todos eles continuam pagando o seu título de sócio proprietário, porque são vascaínos que dão a sua contribuição. Se a contribuição aumentar, cada um diante das suas posses vai colocar. Esse regramento, primeiro a gente tem que fazer o seguinte: primeiro a gente tem que cuidar
da massificação. A gente não pode, mas tem gente que pode, mas essa é a excepcionalidade. Primeiro a gente tem que massificar, oxigenar o quadro social nessa massificação. E aí é só um programa de sócio, uma campanha ofensiva para que. Porque quando começou o Vasco é Meu, foi uma campanha ofensiva que atraiu 40 mil sócios. Aí o Vasco perdeu, todo mundo deixou de pagar. É natural isso. Todo mundo não, uma parte deixou. Aí fica naquelas ondas cíclicas. O problema é que as pessoas compraram um título que é frágil, que é o sócio geral. O cara compra um título que 3 meses, se ele deixar de pagar, esse título se perde. O incentivo tem que ser ao título de sócio proprietário, que é eternamente daquele titular que adquiriu aquele título. Então, companheiros, para a gente não ficar aqui mais dentro de um espaço, e aí eu sei que vocês têm os horários de vocês, quero agradecer mais uma vez a oportunidade que foi dada. Desculpe se eu não consegui responder a todas as indagações aqui feitas, mas obviamente eu estou aberto para qualquer discussão. Quem quiser depois bater um papo aqui e aprofundar, eu estou aberto. Muito obrigado, espero que a gente tenha um casaco aqui ainda hoje. Muito obrigado. Bom, em nome da BNDES Vasco e da Petro Vasco, a gente quer agradecer. Vou repetir o que o Adriano falou, é muito importante que os candidatos venham, que eles sentem conosco, que eles se apresentem, que eles vejam as caras e que a gente sinta como vai ser o dia 1. O mais importante do que hoje é o dia 1. Vamos conversar com todos, pretendemos chamar aqui também o candidato da cruzada, Vasco, Edmundo, não sei como é que está ainda lá, como é que vai ser a composição. Vamos conversar com o Nelson Rocha. E pretendemos conversar com o Eurico em um bate-papo anterior, ele também se prontificou a vir. Acho isso muito importante, acho que é o processo de amadurecimento do lado de cá também, são pessoas novas, são pessoas que não participam do dia a dia do clube, e são pessoas que a gente quer levar para lá. Então obrigado a todo mundo, e queria pedir o nosso tradicional casaca, Cadê os agures? O agure é o nosso puxador oficial aqui. Só para lembrar, hoje nós temos um jantar lá na Churrascaria Cruzeiro do Sul, que é um jantar de adesão justamente para colher fundos para a campanha, a partir das 19 horas. Quem tiver interesse, é só nos procurar lá no Cruzeiro do Sul, estão todos convidados. Eu vou abrir mão do meu direito de puxar o casaco, porque nós temos aqui um ex-chefe da torcida, a maior torcida organizada do mundo, a Força Jovem do Vasco, ele tem que puxar o casaco. Bom, agora que a gente vai ver se tem filtrados aí. Casaco de pé, olha só, como é que é? O Carlos Rosa tá aqui, o Carlos Rosa é horrível. Bom, e atenção, vascaínos ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco!